pagar a mais que a média do mercado. Isso é bom ou é ruim? Isso é possível? Quer saber? Depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, e maio é o mês da remuneração aqui na Carreira Miller e por conta disso estamos disponibilizando 10% de desconto, né, na nossa consulta salarial, que é a nossa pesquisa, tá? Então, se você ficou interessado, aqui embaixo nós vamos deixar um link que você pode entrar em contato com o nosso comercial e eles vão te explicar tudo certinho. E já aproveitando, né, falando um pouquinho do Total Rewards que vai acontecer nos Estados Unidos também neste mês, tá? Então, se você quiser ficar sabendo, né, do que vai rolar por lá, caso você não possa ir, né, segue o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, que nós vamos, né, diariamente ali disponibilizar algumas informações do que vai rolar de bacana lá no Total Rewards, aqui no mês da remuneração na Carreira Miller. E indo aqui para o nosso convidado, o João Resch. João, bem-vindo de volta. Beleza? Demorou, voltou a aparecer aqui com a gente e o João vai nos ajudar como sempre. João, seguinte, falando sobre, então, pagar mais, esse é um assunto que me interessa muito e espero, inclusive, né, que algumas pessoas aqui, o Emerson, esteja assistindo. Pagar mais, né, que o mercado, tá? João, é o seguinte, é normal, né, o mercado, né, seguir ali aquela mediana, ali, pagar até um pouco a menos, tá? Por que eu deveria pagar mais? Por que eu deveria praticar esse tipo de política? Bom, essa não é uma discussão nova, né? Lá no século XIX tinha um cara chamado Alfred Marshall que já trouxe essa proposta. Ele criou a hipótese de que se as empresas pagam acima do mercado, elas vão ter algumas vantagens. Por exemplo, redução de turnover, que faz com que as empresas gastem muito com treinamento, que cria ali um problema no dia a dia do time, né, de receber uma pessoa nova, ficar muitas vezes um tempo sem essa pessoa até que chegue alguém, que contrate, treine e tal. Então, costuma ser algo que os gestores não gostam muito, né, pressionam a gente quando acontece. Outra vantagem seria conseguir atrair mais candidatos e candidatos melhores também, que é um ponto de vista interessante. E até na produtividade, que os colaboradores, por saberem que a empresa paga mais que o mercado e que provavelmente eles, se conseguirem outro emprego, não iriam receber o mesmo salário, faz com que eles sejam incentivados a produzir mais. Então, teoricamente, a empresa ganharia também com produtividade. Essa ideia também tem defensores na atualidade, né? Continua sendo discutida. Mais recentemente, tem uma professora do MIT que escreveu um livro chamado The Case for the Good Jobs, que é bem interessante esse livro, onde ela defende essa ideia também de pagar acima da média do mercado e inclusive traz uma série de cases. Um case interessante que ela traz no livro é da rede do Sam's Club lá nos Estados Unidos, que costumava pagar salários ali próximo do salário mínimo e decidiu fazer uma virada ali, pagar salários maiores e com isso conseguiu ter um bom aumento de produtividade, cerca de 20% de aumento na produtividade. Então, para eles fez bastante sentido essa mudança de estratégia, né? Inclusive, eles não tiveram impacto negativo nos resultados. Legal. Mas assim, João, essa estratégia na prática dá certo? Legal. Dá certo, né? Até, por exemplo, nesse livro, ela traz vários cases onde isso deu certo, mas não é que sempre vai dar certo e sempre vai fazer sentido, né? Depende muito da estratégia de cada empresa, do diferencial de cada empresa. Eu gosto de pensar em qual que é o diferencial competitivo de uma empresa. Imagina uma empresa que tem um produto que é commodity, que não tem grandes diferenciais no produto em si, né? E o principal diferencial que ela utiliza é custo, ter os produtos com o melhor preço, né? Sim. É muito difícil conseguir aplicar essa técnica, essa ideia, né, de pagar acima do mercado num cenário como esse. Pode acabar prejudicando a competitividade da empresa, trazendo resultados ruins, né? Então, funciona desde que a produtividade que você ganha com isso e os custos que você consegue economizar em turnover, por exemplo, sejam maiores do que o gasto que você está tendo com salários. Então, precisa entender muito bem ali a estratégia da empresa e não errar, né? Porque se você gastar muito com salários e não conseguir esse ganho de produtividade, aí vai ser um problema.
Sim, e qual seria o diferencial, né? Você falou de diferencial, né? Então, qual seria o diferencial de mercado para eu pagar mais? Hoje eu tenho uma empresa e eu quero pagar mais. Perfeito, eu falei desse caso de uma empresa que se diferencia por custo, que não é interessante, né? Por preço e tal. Mas eu posso ter, por exemplo, uma empresa que quer se diferenciar por atendimento. Eu quero oferecer o melhor atendimento e aí eu preciso de pessoas acima da média, né? Vou dar um exemplo aqui. O Outback eu acho que seria um desses, né? Exatamente. O Outback eu conheço pessoas que já trabalharam lá e eu sei que o salário dos garçons, dos atendentes, são bem acima, né, do que o mercado pratica. Mas é um atendimento assim que todo mundo fala, nossa, o Outback é diferenciado no atendimento. Perfeito. Funciona quando eu consigo isso, quando o mercado reconhece que aquela empresa tem um atendimento muito melhor. Agora, você imagina que eles estivessem pagando acima do mercado e não estivessem conseguindo prestar esse atendimento diferenciado, ou que os clientes não estivessem percebendo valor em ter esse atendimento. Então, assim, eu sei que ela atende bem, mas eu prefiro ir no outro que é mais barato. Então, assim, se eu conseguir converter esse diferencial de atendimento, por exemplo, em mais clientes, mais negócio, ok. E fidelização do cliente, fidelização, né? Eu vou lá porque lá eu sou atendido, né, perfeitamente. Então, nem sempre vai funcionar, né? Outro caso onde pode fazer sentido imagina que eu quero me destacar por inovação, eu quero ter os melhores produtos mais inovadores. Será que eu vou conseguir ter os melhores engenheiros, os melhores desenvolvedores, por exemplo, de software, os melhores designers pagando na média? Se eu preciso ter os melhores, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar também acima do mercado. Então, eu gosto muito de linkar essa ideia de qual que é a estratégia da minha empresa, como ela quer se diferenciar, para eu entender qual que vai ser a estratégia de remuneração que vai funcionar para cada cenário. Tá, João. E além do diferencial de mercado, existe mais alguma situação que justifique eu pagar mais? Tá. A empresa pode ter uma estratégia de recrutamento onde, ao invés de investir em treinamento, por exemplo, ela vai buscar os profissionais já prontos nos concorrentes ou ali na região. Aí, provavelmente, também, se eu consigo fazer um jogo ali entre eu vou gastar menos com treinamento, mas eu vou pagar um pouco a mais para conseguir atrair profissionais que já têm experiência em outras empresas, que já foram treinados em outras empresas. Costuma sair um pouco mais caro, a empresa que contrata pessoal menos experiente e treina consegue ter custos melhores. Mas, dependendo de como for ali a estratégia, pode ser um caminho também buscar pessoas já prontas. Se eu não posso, por exemplo, investir tempo, esperar as pessoas ficarem prontas, aí ela vai precisar pagar mais também. Aí não é muito tanto uma estratégia, mas é mais uma necessidade. Necessidade, né? De ter uma pessoa que já chega jogando. Chega jogando, não dá para eu oferecer 80, pegar aquela estratégia do 80, 120, falar, vou abrir uma vaga aqui com 80% da mediana do mercado, sendo que eu quero um profissional que já chegue com a braçadeira, com a 10, não vai rolar. Perfeito, João. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo, tenham aprendido, né, um pouco mais. Quer nos perguntar alguma coisa? Manda aqui embaixo, no próximo episódio a gente responde. Continue nos acompanhando e até o próximo Consulta Aqui. Tchau, tchau!